Com certeza em algum momento que você estava sozinho aí, você pensou nessa hipótese sim, da não existência de um Criador, de um Deus, né? Pode chamar do que você quiser. Esse vídeo aqui é um vídeo de reflexão, esse vídeo não é um vídeo de mim, em sim de muitas pessoas. Eu estava dando uma lida agora há pouco sobre a tendência da geração Z, das gerações futuras, né? As gerações aí que vão vir, geração alfa, geração beta, que serão gerações menos religiosas, né? O que significa isso? Tem dois significados. Para muitos, não ser religioso significa ser ateu. Para outros, não. Você é religioso, você não é religioso, mas você crê em Deus, você acredita que Deus exista, que seria aí o meu caso, né? Não tenho uma religião definida, mas acredito sim que exista um Criador, uma energia, Deus, o nome que você queira imaginar. Porém, essa geração de hoje, né, é uma geração que não está acreditando muito em Deus. É isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui é um vídeo bem polêmico, né, um vídeo complicado, é um tema difícil, né, quando você envolve religião, você envolve Deus, existência ou não existência de Deus, é algo que gera muito problema e gera também muita solução ao mesmo tempo. Muitas pessoas que acabam concordando com o que você fala. Então essa geração de hoje é uma geração muito, vamos dizer, descrente a uma existência divina, né? Uma existência de um Criador. Eu acho, é lógico que eu não tenho uma certeza, eu sou uma pessoa bem crítica a relação a isso. Eu acredito que Deus exista, né? Que nosso Criador exista, mas não tenho uma prova e eu não tenho uma garantia 100%. É errado ser assim? Não, eu não acho errado. Eu acredito que tudo na vida exista sim probabilidades, tudo na vida existe probabilidades, e você falar uma coisa dessa não é uma falta de respeito ao Criador, ao contrário, para mim é um grande respeito a você querer entender o que é Deus de verdade, né? Muitas pessoas fecham os olhos e falam, não, Deus existe, acabou, e não quer nem saber, né? Não leu a Bíblia, não entende de religião, não entende de nada, mas né, vai na onda. Todo mundo acredita, todo mundo assim, a grande maioria, né, acredita, a grande maioria não duvida da não existência, então acaba entrando nessa onda. E a geração Z, né, ela tem o seu motivo de não acreditar em Deus, é uma coisa óbvia, né? Nós vemos aí o mundo como está, tanto no Brasil quanto no mundo, vários problemas acontecendo aí, problemas em Gaza, problemas na Venezuela, problemas na Coreia do Norte, um país que há muitos anos já o povo passa muita dificuldade, muita pobreza, né? A África nunca conseguiu sair do buraco, sempre numa situação muito difícil, vários problemas, muitas injustiças, muitas pessoas que acabam sobressaindo, né? Pessoas que não são boas e que acabam se dando bem sempre na vida, mas aí que está o problema, né? Aí que está a situação. Isso é uma visão talvez muito, vamos dizer, é uma visão meio, uma pessoa rebelde. Talvez essa rebeldia de muitos jovens hoje, de muitas pessoas, independente da idade, faz que você tenha essa visão de acreditar que Deus não exista. Mas se você levar a grosso modo, né, a parte financeira principalmente, que acho que hoje é o que está mais mexendo com a geração Z, eu mesmo já me duvidei muitas vezes disso, que eu estou numa situação ruim, eu não tenho dinheiro, ou eu estou passando fome, ou eu estou morando na rua. Isso aí tudo envolve o que? A parte financeira, né? Então você acaba duvidando sim da existência de Deus. Mas nessa vida a gente tem que lembrar que nem tudo é dinheiro, né? Hoje eu vejo muitas pessoas próximas de mim, até distantes, muitos com dinheiro, mas a vida não consiste somente na grana. Muitos momentos aí o seu filhinho, a sua filhinha, a pessoa que mais você ama aí, pode ter um problema de saúde, pode ter uma coisa séria, você pode ter aí uma boa quantia em dinheiro guardado, uma boa quantia mesmo, assim, vivendo muito confortável, muito tranquilo. Às vezes você vai lá com esse problema familiar, com esse seu filhinho doente, você vai ter que às vezes injetar uma boa quantia para poder curar às vezes uma doença, um problema que seu filho tenha, e esse dinheiro acabe, e mesmo com todo o gasto que você teve com esse ente querido, você venha ainda a faltar dinheiro e esse ente querido venha a falecer. Então você vai perder o seu ente querido e o seu dinheiro. Então o dinheiro ele não é tudo, né? Muitas pessoas hoje elas abraçaram essa ideia do que o dinheiro ele é muito importante. Pessoas que perdem, né, completamente o caráter, perde a ética, perde a moral, perde a honestidade, né? Até vou fazer um vídeo falando sobre isso, né? Que honestidade e ser rico e ser honesto são duas coisas que não se misturam, né? É até meio pesado falar sobre isso, então eu tô querendo dizer o quê? Que as pessoas ricas não são honestas? Não. Eu tô querendo dizer que em algum momento da vida
você acaba tendo sim que passar a perna em alguém para poder sobressair, poder ganhar alguma coisa, né? Isso aí aconteceu em várias histórias, né? Para quem assistiu o filme Fome de Poder, né? Do dono do McDonald's, né? A história da franquia McDonald's. O dono do McDonald's, né? O Ray Kroc, simplesmente ele passou a perna nos irmãos, né? McDonald's para poder ficar com a empresa, né? Acabou ali pagando um valor muito baixo, fez ali um contrato bem safado, né? Eles acabaram assinando e acabaram meio que se dando mal, né? Morreram precocemente, depois talvez até por muito desgosto do que aconteceu. E tudo isso aí justifica, assim, uma situação onde que ele passou a perna nos meninos lá para poder ficar com o McDonald's. Ele é um visionário, um cara muito inteligente, né? Que também teve seus méritos. Então ele acabou, sim, utilizando de má fé para poder ter aí a empresa para ele. Se ele fosse honesto, provavelmente hoje ele nem seria, né, nem teria sido o dono do McDonald's, e tudo teria sido completamente diferente. Então a história ela é criada assim com muita desonestidade, né? Na parte financeira, eu acho que para você ser rico, infelizmente você precisa sim esquecer da ética, né? Não é à toa que tem o livro lá, até esqueci lá, as leis do poder, lá não sei quantas leis do poder, 48 leis do poder. Esse livro mostra realmente que se você quer ser poderoso, quer ser rico, você precisa sim dobrar pessoas, precisa passar a perna em pessoas, precisa ser maldoso, precisa ser frio, calculista, né? E precisa passar a perna em alguém, independente se aquilo vai ser, vai ter que dobrar a pessoa, prejudicar o seu irmão. Isso de uma maneira espiritualmente falando, né? De uma maneira talvez mais assim, vamos se dizer, uma situação mais religiosamente falando. Isso aí é uma grande loucura, por causa que você está simplesmente dobrando uma pessoa, está prejudicando, né, uma pessoa, e isso pode custar muito caro para você, né, na hora que você partir desse mundo e partir para um mundo, né. Eu acredito muito nisso, nessa parte da espiritualidade, né. Nós aqui somente somos aqui uma carne, né, uma carne que em poucos dias apodrece. Então por isso que essa vaidade também, né, humana das pessoas também é algo muito preocupante, muito triste, né. Eu vejo com muita tristeza, porque isso é uma coisa que você perde, né, em poucos dias aí que você está ali na decomposição. Quando você parte desse mundo, você perde tudo que você investiu ali, um silicone, né, uma lipoaspiração, um procedimento no rosto, né, uma melhoria para ficar esteticamente melhor, vamos dizer. Então é uma coisa muito triste que as pessoas, né, hoje em dia estão cada vez mais sem caráter, sem ética, sem moral nenhuma. Mas isso daí tem um preço, uma hora paga, né? Seu ente querido sofre, ou você mesmo vai acabar sofrendo, ou numa conversa com o Criador, quando parte desse mundo também, acaba sendo algo muito triste, porque você vai pagar numa próxima existência. Para mim existe muito isso, né? Por isso tem muita gente que sofre. Então essa talvez seja a explicação, né? Minha explicação, se alguém viesse e perguntasse para mim, né, por que Deus deixa tanta coisa ruim acontecer, talvez a minha explicação, né, é essa. As pessoas passaram por outras vidas, por outras trajetórias, e elas simplesmente estão pagando por coisas que foram feitas em vidas anteriores. É mais ou menos assim que funciona, né? Talvez seja um pouco diferente, mas ou seja desse jeito mesmo, só Deus sabe. Então esse estudo, né, que a geração de hoje aí é a geração menos religiosa de todos os tempos. Isso aí só vai se atualizando aos poucos, né? A geração Z é menos religiosa que a geração Y e X, e muito menos a Boomer, né? Que é as últimas gerações aí que levaram a ferro e fogo o cristianismo, principalmente, né? Que é uma religião que enfraquece muito. Hoje o islamismo cresce horrores, né? Porque é uma religião muito mais firme e muito mais sólida, e que digamos, levada com muito mais seriedade, né? Com muito mais firmeza e mais rigor. O cristianismo, você vê aí padre, né, brigando por causa de doce de leite. Você vê coroinha, você vê aí madre fazendo beatbox na internet. Todo mundo sabe o que está acontecendo na internet aí, né? Então tá perdendo, né, todo aquele respeito, né? A religião hoje já não tem mais aquele respeito, o cristianismo não tem mais aquele respeito. E isso é excelente para o islamismo, né? Os muçulmanos estão vibrando, porque provavelmente eles serão os donos, né, do planeta Terra aí nos próximos anos, porque a religião islâmica é uma religião muito forte, muito firme, muito disciplinados, né, bem rígidos, vamos se dizer, e eles progridem aí com muitos filhos, uma natalidade altíssima, mulheres com 4, 5 filhos tranquilamente, coisa que no Ocidente já está diminuindo horrores, né? Países com uma média de 1.2, 1.3, o Brasil, se não me engano, está com uma média de 1.6, já foi de 3.4, então diminui pela metade em poucos anos. Isso daí vai enfraquecer bastante o cristianismo. Mas voltando
ao assunto da religião. Com certeza a geração Z tem os seus motivos, eu concordo, né, em partes, por causa que é muita coisa ruim acontecendo, e isso sim enfraquece a fé e enfraqueça que você tenha um Deus cuidando de nós, porque se a gente vê tanta gente passando dificuldade, passando fome, passando problemas, né, muitos animais sofrendo, tudo mais, são, né, digamos, filhos de Deus e estão sofrendo, passando dificuldade, se você é uma pessoa mais rebelde, você vai olhar isso e vai associar tudo isso aí a Deus, vai falar que Deus não gosta de nós e que Deus abandonou, né, o ser humano, né? Muitos até acreditam que Deus não exista, então ou são pessoas agnósticas ou são pessoas ateus mesmo, né, que não acreditam na existência de Deus. Eu já acredito, é muito provável mesmo que Deus exista, há uma chance muito grande, não posso provar, mas acredito que sim, devido a algumas situações que acontecem aí no mundo, né, algumas coisas que são absurdas, assim, são quase milagres, né, pessoas que se curam do nada, acidentes que são evitados, situações da natureza, a gente vê céu, a gente vê aí os mares, nós vemos animais, ó, eu mesmo estou aqui perto de várias maritacas aqui, várias araras, coisas lindas, né, que a gente acredita sim que exista um criador que tenha feito tudo isso. É muito difícil não existir, né, não posso provar, mas também não posso provar que ele não exista, que nem ateu faz, né, que fala que Deus não existe, ponto, mas não consegue provar. Então tanto a existência quanto a não existência de Deus ninguém consegue provar. É assim que funciona, mas a geração Z realmente é uma geração muito descrente. A religião é uma das gerações mais descrentes à existência de Deus, mas isso tem uma explicação. Isso é bom por um lado, acaba sendo ruim pelo outro. Por quê? O lado bom é que é uma geração que acredita que só nós podemos mudar aí o mundo, né? Porque Deus realmente ele não faz milagres, eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus ele te livra de alguma coisa ou outra, mas de acordo com o que você faça também, com a sua conduta, né? Então tudo depende do que você faz com o ser humano, com o próximo, se você ajuda o ser humano, se você faz alguma coisa pelos animais, se você ajuda, se você é uma pessoa prestativa, com um coração nobre. Então existe uma série de fatores aí que é uma conta bancária, né? O que você faz, você paga em algum momento da sua vida, ou nessa vida, ou numa outra, ou quando você estiver velho, ou daqui uma hora você vai pagar por isso. Isso aí é só uma coisa que fica entre você e entre Deus. É mais ou menos assim que funciona. Mas a geração Z realmente é uma geração muito menos devota à existência de Deus, à religião. Tem religião e Deus não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A existência de Deus é uma coisa, a religião foi criada pelo homem, templos, né, mesquitas, igrejas foram criadas pelo homem. E Deus de Spinoza fala isso, né? Para quem quer entender um pouco mais da teoria do Baruch Spinoza, né? Que é um dos melhores filósofos que tivemos aí nesse mundo. Baruch Spinoza falou isso um dia, né? Que os templos foram criados pelo homem. Então Deus ele é muito mais que isso, né? Deus é a natureza pura, que é o que eu falei agora há pouco, por causa dos céus aí, dos mares, da floresta, dos animais. Então eles sim são a prova viva aí, na minha opinião, que Deus ele existe e que ele está aí, né, conosco. Às vezes vai acontecer alguma coisa ruim, mas isso faz parte da vida, né? Você está merecendo passar por isso. Em algum momento você acabou errando e você não está recebendo o que você plantou, né? Está colhendo o que você plantou em algum dia desses. Mas a geração Z, muitos estão muito mais descrentes em Deus do que gerações anteriores, mas isso é completamente normal. Até sugiro que vocês pesquisem sobre esse assunto para ver que eu estou falando a verdade. É algo muito importante, é algo que eu acredito que tudo na vida tem um lado bom, um lado ruim, e com certeza é compreensível entender que a geração Z, em muitos casos, né, são pessoas que são muito mais críticas à existência de Deus do que as gerações anteriores. Beleza, galera? Então, mais um vídeo aí para hoje. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário também sobre esse tema e até a próxima. Valeu!